Vamos continuar o nosso bate-papo sobre maternidade. Antes, queria pedir para a produção colocar uma foto bonita aqui da minha mãe, porque tem muita gente que me segue, que acompanha meu trabalho, que gosta do que eu faço. E eu vou contar para vocês que eu realmente devo praticamente tudo a essa mulher maravilhosa. Mãe, sem dúvida nenhuma, você é a minha inspiração. E eu sou muito, mas muito grata a Deus por ter nascido do seu ventre, por ter sido criada por você, por ter tido você como exemplo na minha vida. Você é a mulher mais forte que eu conheço, mas ao mesmo tempo é a mais doce e disponível. Hoje você é bisavó, né? E talvez hoje você fale, eu não faço mais nada. De fato, você anda meio preguiçosa. Mas, mãe, você sempre foi essa mulher incansável, dedicada a todos nós, aos seus 3 filhos, à sua casa, à sua família. Eu nunca vou esquecer do quanto, apesar de eu não estar dentro de você, parece que eu sinto do quanto você se entregou. Correndo com 3 empregos, de um hospital para o outro, mas chegava em casa e acompanhava, né? Via como é que a gente ia indo na escola, olhava a cabeça para ver se não tinha piolho, fazia o cafuné, fazia a gente dormir no teu colo e mesmo cansada ia para a máquina de costura fazer uma roupa nova, porque eu queria uma roupa bonita para ir à igreja domingo e tantas outras coisas mais. Eu te amo muito, muito. E eu desejo a você muita saúde e vida longa, porque eu quero que a gente possa curtir muito tudo isso que a gente tem experimentado hoje, principalmente com a chegada do Bernardo, né? E você diz, nossa, se você está feliz de ser vó, você não imagina a minha felicidade em ser bisavó. Você é uma bisavó linda, linda, inteligente, sábia, e eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Um beijo muito grande, te amo infinitamente. Obrigada por você existir. Ela é linda, minha mãezinha maravilhosa. Eu fico emocionada mesmo. E vamos seguindo. Minha mãe, claro que teve o privilégio de ter o meu pai junto, né? E meu pai é um paizão, muito presente também. Mas eu sempre fico pensando no desafio das mães que não têm esse privilégio, né? Eu tenho o privilégio de ter o Ricardo junto. Aliás, o Ricardo tá ali hoje me esperando. Mas tem mamães que não têm o companheiro do lado, o companheiro que faz a diferença, né? E tem que encarar o desafio da maternidade sozinhas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente não pode romantizar, né? Não é assim, ainda mais hoje em dia, as famílias estão diferentes e a gente precisa entender, aceitar, acolher. Só para você ter uma ideia, a presença paterna da vida dos filhos está cada vez mais difícil. Os dados dos cartórios de registro civil mostram que mais de 100 mil crianças brasileiras foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. De janeiro a julho do ano passado, um período até pequeno. Sem contar o abandono velado, né? Aqueles que fazem a pose, que tiram a foto, mas que na verdade não estão ali. E as mães ficam sozinhas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ausência desses pais, porque também é uma forma da gente ser solidária a essas mamães solo, com a psicóloga Sônia Rodrigues Portes. Seja bem-vinda. Sou muito feliz de tê-la conosco pertinho. Já falei da outra vez, sou fã do seu trabalho. Você já conhecia a Elisa? Já. Que alegria que ela obrigada, faz, né? Parabéns. A Elisa é uma psicóloga especializada em divórcio. Não é um assunto que a gente apoia, que a gente torce para que ninguém viva, porque é um processo muito doloroso, mas ela faz um papel lindo que é preparar a família, né, para esse momento ser inevitável. Melhor é que não aconteça, né, Elisa? Sim. Vamos lá. Sônia, Elisa, se você tiver alguma dúvida, se você quiser participar, se você quiser fazer alguma colocação... Perfeito. Você prefere ficar sentadinha aí ou quer sentar aqui? Posso ficar aqui. Pode ficar? Então tá bom. Mesmo porque esse é um assunto que foi um divisor de águas na minha história dentro das redes sociais, quando eu fiz a música sobre os pais separados. E foi aí que eu comecei a perceber o quanto isso realmente era
é uma questão para a maioria das mulheres no Brasil que passam, infelizmente, por isso e que às vezes não têm os pais presentes, a história da alienação parental e de como colocar a criança no meio de tudo isso, né? Você vai falar com muito mais propriedade, mas que eu pude levar também um pouco de leveza através da música para esse momento. Aí depois eu vou pedir para você fazer um pedacinho Claro, dela pra gente, lógico. tá? Sônia, vamos lá. Vamos. Nada fácil, né? Porque ser mãe já é desafiador pra caramba, assim, é um baita desafio. Agora, ser mãe solo é mais, né? E nós temos as mães solos divorciadas e temos as mães solo casadas. Porque é diferente de você ter um pai numa família e ter o exercício da paternidade. Então, quando a mãe ela tá ali com seu bebê pequenininho, nós temos vários relatos dos pais que, olha, tô indo cuidar da minha vida, eu vou continuar trabalhando, eu vou fazer os meus esportes. A mãe, ela acaba sendo sobrecarregada com todas as atividades maternas, porque a sociedade acaba dizendo, filho é teu, é você quem cuida. E a mãe, ela também precisa de cuidados, Cláudia. Ela tá ali no pós-parto. Então, depressão é super comum, 1 a cada 4 mulheres tende a apresentar sintomas de depressão, o corpo dela muda, a rotina da vida muda, o medo de ficar desempregada, de não conseguir voltar para o mercado de trabalho, ele é real e a sociedade acaba desamparando essa mãe. A gente está falando aqui pontualmente dos pais, do abandono afetivo dos pais, mas a gente sabe que tem toda uma rede, um tecido social que acaba não dando a essa mãe o apoio que ela precisa para educar o filho. E é muito sério tudo isso que a gente está trazendo aqui, Cláudia. A Elisa está aqui e eu compartilhei a música dela nas redes sociais, né? Lá com as mães solo, na jornada da mãe solo. E a gente tem essa questão de como é que as coisas ficam a partir de agora, como que essa mãe lida com as coisas. E com o divórcio, as pessoas, elas, ao invés de se aproximarem dessa mãe e oferecerem apoio para elas, as pessoas tendem a se afastar ainda mais. Porque agora o problema ele ainda é um pouco mais complexo. Tem um psicólogo, você deve conhecer, chama Alexandre Coimbra, brasileiro, palestrante, e ele diz o seguinte, quando uma mãe negligencia o seu cuidado com o filho, a sociedade negligenciou os cuidados com essa mãe. E o que ele está querendo dizer? Que a gente precisa se reinventar, que a gente precisa estruturar essa sociedade de uma forma que dê a essa mãe condições dignas para ela educar o seu filho. Porque esse filho, ele está ali assistindo a tristeza dessa mãe. Se o meu pai abandonou a minha mãe, por que ele abandonou a minha mãe? Ele começa a criar histórias na cabeça dele, Cláudio. E um dos caminhos é, eu não mereço ser amado, eu devo ser muito chato, o problema deve ser comigo, deve ter alguma coisa errada comigo porque o meu pai não me dá atenção. Ele começa a construir uma série de histórias na cabeça dele. E aí você vai dizer, não, mas isso é pontualmente na infância, isso vai acontecer só na infância. Como é que tudo isso vai refletir na vida dessa criança quando adulto? Quando uma pessoa vai para o trabalho, ela trabalha e não se sente merecedora. As pessoas elogiam o trabalho dela, ela não reconhece o trabalho dela. De onde vem isso? A gente precisa olhar para essa forma de maternar que está cada vez mais individual, mais isolada e abandonada. Então, a proposta é que a gente possa fazer reflexões voltadas para isso. Não sei se faz sentido aqui para vocês. Todo sentido. Então, é importante a gente falar sobre isso. Bom, a gente não muda o outro. Eu sempre penso assim, e aí eu acho que esse é o maior desafio, porque as mães olham para o marido ou para o ex-marido e falam, como é que é? E algumas até se rebelam nas redes sociais e falam mal dos seus ex-maridos, mas a gente não muda o outro. O que a gente pode fazer para lidar melhor diante de uma situação assim? É extremamente desafiador, Cláudia, porque além dela estar sobrecarregada, ela trabalha demais, ela cuida das crianças, ela tenta de alguma forma suprir a necessidade desse pai e de repente ela está contando que o pai fique com as crianças no final de semana para ela trabalhar. Aí o pai simplesmente não aparece, não manda notícias, deixa ela na mão. Qual que é a primeira reação dessa mulher? Ela tende a revidar de uma maneira mais agressiva. Ela tende a revidar de uma maneira que esse pai vai olhar para ela e vai falar, tá vendo? Você é louca, você é descompensada.
E aí ela acaba caindo numa grande cilada, porque ele diz que ela não tem moral para cobrar dele uma responsabilidade por conta desse desequilíbrio emocional. E aí eu li uma frase do Einstein essa semana e eu achei a frase perfeita, que ele disse o seguinte: a criatividade é a capacidade que a nossa mente tem de brincar com os problemas. Recado para as mães. Diante dessa situação, apesar de tudo, você precisa parar, pausar e pensar estrategicamente. Você vai achar, Sônia, que absurdo, tem mãe que fica brava comigo. Mas você vai precisar reeducar esse ex-marido, esse pai. Ensinar esse pai a ser pai. E aí você vai precisar de uma série de ferramentas. Ou seja, você combinou comigo e não apareceu? Tem um advogado que diz o seguinte: os pais precisam começar a ser multados quando eles combinam e eles não aparecem. Os pais precisam ser multados por abandono afetivo. E algumas famílias já estão processando pais por abandono afetivo. E já estão ganhando, tá, Cláudia? Não, e na verdade a gente realmente muda quando a gente percebe que tem perdas, né? Isso acontece também com o filho. Quando a gente deixa ali o caminho muito fácil diante dos erros, quer dizer, a gente colhe as consequências, eles vão continuar errando, né? Então, como é que a gente reeduca esse ex-marido? E as mães ficam extremamente chateadas, com raiva, cansadas e sobrecarregadas. Um dos pontos que a gente trouxe aqui, que eu preparei para vocês é: por que essas coisas continuam acontecendo? Exatamente porque não há nenhum tipo de punição para esses pais. Ele simplesmente abandona o barco, tem um filho assistindo e ele olha para isso e diz: olha, no final dá tudo certo, né? Ele abandona o barco e dá tudo certo. E por que dá certo, Cláudia? Por que dá certo? Porque tem uma mãe ali que dá conta do recado, né? No final dá tudo certo. E aí esse filho, ele tem dois caminhos. Ou ele imita o comportamento do pai, ou ele diz: eu vou fazer diferente. Daqui para frente eu vou fazer diferente. Mas essa mãe, ela está exausta. Nós temos grandes índices de mulheres adoecendo por conta dessa falta de parceria, de participação dos pais na vida delas. Então, pensar nessas estratégias e ter esse sangue frio de colocar este homem no lugar dele, de dizer: faça, honre com a tua parte, vai exigir dessa mãe uma série de ferramentas criativas. E você pode me perguntar: tá, Sônia, como? Vou te dar um exemplo. Uma mãe que eu atendi essa semana, o filho tem uma doença que precisa ser acompanhada e precisa ir ao pediatra pelo menos uma vez por mês. E o pai nunca acompanha. E aí você vai dizer: tá, e que tipo de prejuízo isso pode trazer? Essa mãe deixou de trabalhar, ela deixou de ganhar dinheiro, ela deixou de estudar, ela deixou de produzir. E aí ela fica na mão desse ex-marido para receber, de repente, o recurso para pagar o que ela tem para pagar para a criança. Percebe que tem todo um sistema que vai te prendendo, que não vai permitindo que você faça o que você quer fazer, o que você precisa fazer? E ela me perguntou: Sônia, como que eu faço? Eu falei: faz o seguinte, manda uma mensagem para o pediatra, desmarcando a consulta, dizendo que você já pediu ajuda do pai, mas que o pai nunca compareceu a nenhuma consulta. Dá um print da tela e manda para o pai. Ela me perguntou: mas Sônia, qual que é a estratégia, qual o objetivo disso? Comece a fazê-lo passar vergonha pela ausência dele, mesmo que de uma maneira discreta. Mostra para o pediatra que você não está conseguindo ir esse mês porque você não tem rede de apoio. Porque toda vez é você quem para o seu trabalho para poder honrar com os compromissos da criança. Mas percebe que isso é muito pontual? Eu preciso entender qual é a situação daquela família para, às vezes, falar com a sogra, às vezes falar com o sogro, às vezes falar com alguém que é próximo da família para ajuda lá. Fala para ele que ele precisa dar uma força. Fala para ele que pai não é só pagar pensão, que paternidade é afeto, é atenção. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela tem direito a afeto, tem direito à atenção. Então, a gente está precisando medir mais esses prejuízos que, a longo prazo, está distorcendo uma questão de valores na nossa sociedade. E a gente precisa se perguntar se é esse o caminho. Até porque uma situação como essa vai gerar um prejuízo enorme no filho, porque eu já me coloquei no lugar desse filho, no meio desse turbilhão, no meio dessa confusão, print pra lá, print pra cá, e te peço e você não faz, e a criança vai se sentindo como? E essa criança vai um dia ser pai, vai repetir esse padrão, quer dizer, a gente tem uma sociedade adoecida. Na verdade, seria incrível se todas as mães tivessem direito à terapia. Sim. Né? Assim, isso Saúde seria maravilhoso. Eu penso que deveria ser
um direito de saúde pública. Sim. Porque a mãe precisa estar fortalecida para que ela consiga também colocar limites, né? Porque a dificuldade da gente de colocar limites, aliás, de pontuar o marido, o ex-marido, é muitas vezes por conta da nossa dificuldade em não ser querida, né? Em não ser aceita. É muito complicado. E isso traz uma condição de vergonha enorme para a mãe. Ela tem vergonha do pai ser ausente, então ela abaixa a cabeça, ela se cala. A família se torna uma família enfraquecida porque não tem essa figura paterna. E ela ainda tem a questão da vergonha porque a sociedade cobra dela. Quem mandou você casar com ele? Foi você que escolheu. Então, a maternidade tem uma complexidade emocional enorme, das quais a gente precisa trazer mais para as pautas, para que isso cada vez mais chegue nos ouvidos das mães, porque às vezes elas sentem, mas elas não conseguem dizer o que elas estão sentindo. Então, quando eu escuto alguém dizendo o que preciso saber, isso me conforta, me acolhe, me orienta. Então, como presente para as mamães, eu vou te fazer um convite mesmo, assim, da gente fazer uma jornada nos próximos dias, pelo menos uma vez por semana, se for impossível que seja a cada 15 dias, que você venha para a gente falar desses desafios, para a gente ajudar essas mamães. Porque tem mães de todos os lugares do Brasil em condições que a gente nem consegue imaginar, experimentando dores profundas e precisando de uma palavra. Olha, presente para mim. Tá? Muito obrigada. Então, é o presente para as nossas telespectadoras. E talvez você hoje já não seja mais mamãe, mas você seja vovó. E aí eu vou te fazer um apelo. Seja a rede de apoio da sua filha ou da sua nora. Eu vou fazer um post, talvez hoje ou amanhã, mas eu tô com isso no meu coração. Eu quero falar para as sogras. Porque a gente precisa quebrar também esse estigma horrível de sogra. Sogra precisa ser a melhor amiga da nora. A gente precisa apoiar as nossas noras e ajudar nesse processo. Porque um dia a gente já passou por isso e a gente sabe como é necessário uma mão estendida, né? Sim, muito obrigada. Gente, queria ter um programa da tarde inteira, Rede Vida, porque o meu tempo tá acabando. Sim. Deixa eu só pegar aqui, Sônia, só para te passar o seu contato para a turma. Tá bom, obrigada, Cláudia. Obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Sônia Rodrigues Portes, entra, acompanha, o trabalho que ela faz é lindo e muito útil, tá? E o canal no YouTube, Sônia Portes, e o WhatsApp da Sônia é 11992554062. E ela tem o site jornadadamãesolo.com.br.